Boa tarde, né? Vamos começar a matéria nova, né? Então a gente vai começar hoje com expressões, né? Algébrica, polinômio, tá? Então vamos lembrar, né? Tudo que tá aqui, né? Ó, tudo que tem letra, né? Tudo que você tiver letra e não tiver um sinal de igual, tá? Se você tiver sinal de igual, vira uma equação. Mas se não tiver sinal de igual, vai ser classificado como expressões algébricas, tá? Não tem sinal de igual, expressões algébricas, tá? Essas equações aqui, ó, que eu estou fazendo um círculozinho em volta, elas têm um nome especial, tá? Elas são equações algébricas, tá? Em forma de frações. Ou de um jeito mais simplesinho, tá? Frações algébricas, tá? Vamos usar só as frações algébricas, tá? Então, é uma equação em forma de fração, tá? Uma equação algébrica em forma de fração, mas em vez de falar esse nome todo, a gente vamos chamar de frações algébricas, tá? Então, o nomezinho delas, frações algébricas, tá bom? Essas aqui são equações algébricas irracionais. Por que irracionais? Irracionais porque a letra está dentro da raiz. Então, se você tiver a letra dentro da raiz, vai chamar a equação algébrica irracional. Tudo bem? Então, tudo isso é equações algébricas. Essas de cima não tem nomes especiais, tá? Tudo isso é equações algébricas, frações algébricas. Essa tem a bolinha vermelha, círculo vermelho. E equações algébricas irracionais, tá? Aí aqui tem um tipo de exercício que pode cair de frações, de equações algébricas, tá? Desculpa, expressões algébricas. Então lá, Caio tinha X reais, foi a uma loja de esportes e comprou 2 pares de tênis. Cada par custou Y reais. Qual expressão representa o troco de Caio, tá? Então a gente vai ter que montar uma equação, né? Não uma equação, uma expressão que representa o troco do Caio, tá? Então como que eu montaria essa expressão, né? A gente sabe que Caio tinha X de dinheiro, então Caio tinha X reais. Isso aqui é o total que o Caio tem, certo? É o total que o Caio tem. Só que o Caio, ele comprou 2 pares de tênis e cada par custa Y. Se ele comprou 2 e cada um é Y, então ele comprou XY. Por que XY? Porque ele comprou dois pares de valor Y. Então é 2 vezes o Y. A gente não sabe quanto que custa o Y. Se o Y custasse 10 reais, ia ser 2 vezes 10, ele pagou 20. Se o Y custasse 50 reais, 2 vezes 50, 100. Então ele pagaria 100 reais. Como eu não sei quanto que ele gastou em cada par, eu vou falar que vai ser 2 vezes a quantidade, que eu não sei. Então vai ser 2 vezes Y, 2Y, tá? Então esse aqui é o que ele comprou, o que ele gastou. Só que o exercício, ele não quer o que ele comprou, ele não quer o que ele gastou, ele quer saber qual foi o troco. Como é que eu vou fazer o troco do Caio? Então eu tenho que pensar, né? Se eu tenho uma quantidade de dinheiro, por exemplo, eu tenho 5 reais e eu vou comprar um salgadinho que custa 2 reais. Então vamos lá, vamos pensar comigo. Eu tenho 5 reais, um exemplo, né, com o número. Eu tenho 5 reais e vou comprar um salgadinho que custa 2 reais. Que conta que eu faço? Eu faço, para saber o troco, eu faço 5 menos 2, que vai dar 3, certo? Então, se eu tivesse 5 reais e o meu salgadinho custasse 2 reais, ia ser 5 menos 2, 3. Então, para eu achar o troco, eu tenho que pegar o que ele tem e tirar o tanto que ele gastou. Então, nesse caso aqui, ele tem X reais, certo? X reais, menos ele gastou para comprar o tênis 2Y.
Então, a equação algébrica que representa o troco do Caio vai ser x menos 2y. Tá? Acabou. Não tem que resolver nada, porque não é uma equação, né? Isso aqui é uma expressão algébrica. Tudo bem? Continuando. Um tipo de exercício que pode cair muito na prova, né? E tem muita pessoa que tem dificuldade, é esse tipo aqui, ó. Valor numérico de uma expressão algébrica. É assim, ele vai te dar uma expressão e vai dizer para você, por exemplo, nesse caso, o x vale menos 2 e o y vale menos 4. Ele quer saber quanto que vai dar essa conta aqui, ó. Tá? Quanto que daria isso, sendo que o x é menos 2 e o y é menos 4. Lembrando, esse menos 2 não necessariamente podia ser o menos 2, podia ser uma fração, podia ser um número com vírgula, podia ser qualquer coisa, tá? Então ele está dizendo que o x é menos 2 e que o y é menos 4. Então o que você teria que fazer nesse tipo de exercício? Você vai ter que trocar. Aonde é x você vai colocar menos 2, aonde é y você vai colocar menos 4. Então vamos lá. Aqui é x ao quadrado, então no lugar do x eu vou colocar menos 2. Lembrando, como o x é um número negativo, né, trocando uma letra por um número negativo, esse número negativo fica dentro do parênteses. É x ao quadrado, então vai ser menos 2 ao quadrado. Menos da conta, o 3 vezes o y. Quem é y? Ah, professor, y está dizendo que y é menos 4. Então, vezes menos 4. Sempre que você trocar uma letra por um número e esse número for negativo, você coloca dentro do parênteses. Tudo isso dividido, ó, tá aqui, ó, tudo isso dividido por 3 vezes, que é 3 vezes aqui, ó, não tem sinal, é vezes. Sinal entre letra e número, e letra, se você não tiver sinal entre as letras e o número, e letra e número, quer dizer que o sinal é vezes. Tipo assim, ó. Se você tiver 2x, não tem sinal entre o 2 e o x, então o sinal é vezes. Se você tivesse x e y, não tem sinal entre o x e y, então o sinal é vezes. Se você tivesse 5AB, por exemplo, não tem sinal entre eles, então o sinal entre eles é o sinal de vezes. Tudo bem? Observa, é o sinal entre eles. Agora, qual é o sinal que está aqui fora? Aí é o mais. Qual é o sinal que está aqui fora? Aí é o mais. E aqui fora é o mais. Agora, entre eles é o vezes. Cuidado com isso, tá? Continuando. O x é menos 2. Então, vai ser 3 vezes menos 2. Mais o y. Quem é y? Ah, professor, y é menos 4. Parênteses, menos 4 ao quadrado. Aqui a gente vai cair em expressões, né? Expressões numéricas que a gente já resolveu um monte, né? Então, eu vou resolver em cima primeiro e embaixo, tá? Ao mesmo tempo, tá? Lembrando, eu tenho que resolver em cima, o que dá em cima eu vou dividir pelo que dá embaixo. Aqui em cima eu tenho potência, menos e vezes. Quem eu faço primeiro? Potência. Menos 2 ao quadrado, lembrando, ao quadrado quer dizer que o número repete duas vezes. Então, menos 2 ao quadrado é a mesma coisa que menos 2 vezes menos 2, né? 2 vezes 2 é 4 e menos com menos é mais. Não preciso do mais. Então, vai ser 4. Vamos copiar o restante para não confundir. Vezes menos 4 dividido. Professor, eu poderia já multiplicar? Poderia, mas vamos fazer passo a passo, tá? Primeiro, potência, né? Quanto que dá menos 4 ao quadrado? Menos 4 ao quadrado, quer dizer que o menos 4 vai repetir duas vezes. Menos 4 vezes menos 4, 16 positivo. Então, vai ficar 3 que multiplica menos 2 mais 16, não precisa pôr mais, 16 positivo, né? Não precisa pôr mais, igual, primeiro vezes, copio 4, 3 vezes 4, 12, menos com menos, mais, sobre, primeiro vezes, depois o mais, então vezes aqui,
3 vezes 2, 6. Mais com menos, menos. Professor, eu não estou vendo mais, tá? Aqui é invisível. Mais 16. Igual. 4 mais 12, 16. Certo? Devo 6, tenho 16, tenho 10. Não dá para dividir, mas dá para dividir, dá, né? Mas vai dar quebrado. A gente não vai dividir quebrado. Mas dá para simplificar. O 16, o 16 e o 10 dá para dividir por 2. Vai dar 8 sobre 5. Tá bom? Então essa seria a resposta desse exercício. Continuando. Então vamos agora falar sobre polinômio, tá? Tudo que está aqui é polinômio, tá? Polinômio é uma parte, tá? Das expressões algébricas, tá? Polinômio você nunca vai ter letra aqui embaixo, tá? Aqui sempre vai ser, tipo, por exemplo, se você tiver uma fraçãozinha, a letra nunca vai estar embaixo, tá? Polinômio, letras ficam sempre em cima. Se você ver uma letra embaixo, aí vira uma fração algébrica. A gente já viu antes, né? Então, polinômio não pode esquecer, não tem letra embaixo. Polinômio não fica, letra não fica dentro da raiz. Polinômio, as letras sempre tem que estar em cima, tá? Polinômio, né? Aqui tem algum sinal entre esse 3 e o x? Não. Então, não tem sinal entre eles. Então, sempre que você não tiver sinal entre a letra e o número, você vai contar como se fosse uma única coisa. Então, aqui é uma única coisa. Aqui é uma única coisa, porque não tem sinal entre o 10, menos 10, o A e o B. E aqui também é uma única coisa. Quando você tiver uma única coisa, ele vai estar classificado como monômio, tá? A palavra monômio, né, vem lá do monossílaba, né, que o professor Luiz já deve ter falado com vocês, tá? Então, monômio, mono vem de 1, né? Então, mono vem de 1. Nesse caso, vai ter uma equaçãozinha só vai ser uma única coisa. Então, é classificado como monômio. Agora, aqui tem um mais separando. Então, aqui eu tenho duas coisas. O mais e o menos é que separa as coisas, tá? Aqui também eu tenho duas coisas. Eu tenho ABX, que é uma única coisa, porque não tem sinal entre eles. E eu tenho um que está separado pelo mais. Então, aqui eu tenho duas coisas, né? Então, esses dois têm duas coisas. Se ali é monômio, aqui vai ser binômio. Tá? É igual... só que aqui não é igual, né? Porque lá no português é de sílaba, né? Mas, tudo bem. Binômio. Bi vem de 2, tá? É igual bicampeão, tá? Agora aqui tem três coisas, ó. 1, 2, 3. E aqui também, ó. 1, 2, 3. Se tem três coisas, aí não vai ser nem monômio nem binômio. Vai ser um trinômio. Tá? E passou de 3, não tem mais classificação bonitinho. Então, é todo polinômio. Lembrando, um monômio, um binômio, um trinômio também é um polinômio. Só que eles têm nomes especiais. Depois deles, aí não tem nome mais especial. Então, a gente chama todo o resto de polinômio. Mas esse aqui não deixa de ser polinômio. Continua sendo. Tudo bem? Continuando. Grau. Para saber se é uma equação... Não é equação, não. Se é um monômio de primeiro grau, de segundo grau, de terceiro grau e assim vai. Tá? Então, ó, a gente vai ter que olhar letra por letra, tá? Aqui é x ao cubo. X ao cubo é de grau 3, tá? X ao cubo é grau 3. Professor, e esse aqui? Aqui é fácil, né? Porque x ao cubo só tem uma letra, né? E tem o expoente em cima. O expoente é que dita o grau, tá? Então, aqui é grau 3 ou terceiro grau. Agora, aqui tem duas letras, professor. E aí, como que eu classifico isso? Quando você tiver duas letras, você tem que somar os expoentes. 2 mais 2, 4. Então, aqui essa parte é quarto grau. Tá? Ou grau 4, tanto faz. Essa parte aqui é que grau? Ah, não tem expoente. 1 em 1. 1 mais 1, 2. Então, aqui é segundo grau. Então, esse polinômio, esse trinômio,
é formado por uma parte que é grau 3, uma parte que é grau 4 e uma parte que é grau 2. Qual é o grau dele, então, no geral? Você vai escolher qual é o maior, você vai ver o maior, né? Você vai ter que escolher o maior aqui. Qual é o maior entre esses? O 4. Então, esse polinômio por inteiro, ele vai ser classificado como quarto grau. Aqui, vamos dar outro exemplo aqui do ladinho. Igual isso aqui, ó. Aqui, essa parte é segundo grau, porque o x tem o 2 no expoente. Essa parte é terceiro grau, certo? Essa parte é quinto grau, certo? E aí agora eu vou ter que ver. 2, 3 e 5. Quem é o maior? 5. Então esse polinômio, no geral, ele vai ser quinto grau. É assim que funciona. Tudo bem? Agora é esse, ó. Aqui é 3, aqui é 1. 3 mais 1, 4. Então, aqui é quarto grau, essa parte. 4 mais 3, 7. Então, aqui é sétimo grau. Lembrando, o grau pode ser infinito, pode ser qualquer grau, tá? Aqui é 1. 2 mais 1, 3. Então, aqui é terceiro grau. Quem é o maior? 7. Então, aqui é sétimo grau. Esse polinômio é do sétimo grau. Tudo bem?